convido a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. O tema de hoje você já sabe, ainda não acabou. Esse é o nosso tema. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu quero falar sobre dois homens hoje, Davi e Paulo. E hoje é um culto especial, talvez a gente estenda um pouco mais, mas é especial. Nós nos reunimos uma vez por mês só como homens, vale a pena investir. E eu te peço, já se prepara aí para estar conosco no próximo mês, se Deus permitir. Aqui em 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ver uma passagem sobre a vida de Davi muito difícil, onde a casa caiu, literalmente. Davi ele já estava numa trajetória já há algum tempo, fazendo coisas erradas, dando um jeitinho, só que os resultados estavam aparecendo. Só que resultado não é sinal de aprovação divina. Sabia disso? Se você puder falar para alguém que está perto de você, fala assim: resultado não é sinal de aprovação divina. Às vezes nos enganamos. A gente pensa que porque estamos tendo resultado, nós estamos tendo aprovação divina. Isso não é verdade. Aparentemente, muitas vezes não estamos tendo resultado e Deus está com a mão sobre nós. Porque Deus, Ele vê diferente, Ele age diferente do que a mente humana, que é limitada. E Davi estava numa fase que, já há algum tempo fugindo, mentindo, enganando, mas as coisas estavam dando certo, mas aí a casa caiu. Como quem sabe já caiu para você, já caiu para mim. Olha aqui, 1 Samuel capítulo 30 diz, 2 dias depois, eu vou ler um versículo e peço para você ler o seguinte comigo bem forte, amém? Vamos lá? Então diz aqui, 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade, enquanto ele havia estado fora. Os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade, bem forte, e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora, juntos. Então Davi e seus homens começaram a chorar, choraram até ficarem sem forças. Como é que eles choraram? Até ficar sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas juntos. Davi ficou numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu. Fala para o teu irmão assim: coragem, meu irmão. Deus deu coragem a Davi. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, leia bem forte o versículo 8, vamos lá? Então Davi perguntou a Deus o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu oro, grato por esse milagre. O fato de eu estar aqui, Senhor, é um milagre. O fato de cada homem estar aqui é um milagre, ó Pai. O fato desses homens que estão acompanhando esse culto são milagres. Eu peço em nome de Jesus, que a Tua mão, a Tua graça continue a conduzir este momento, onde vamos meditar na Tua palavra. Que nenhum de nós, Pai, eu te peço que pela graça e misericórdia do Senhor saia daqui da mesma forma, mas que a nossa hombridade seja fortalecida, purificada, capacitada para honrarmos o Teu nome e fazermos o que é preciso, porque muitos de nós estamos passando por guerra, batalhas, dificuldades, mas o Senhor é por nós. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu peço, repreenda o Satanás, repreenda os demônios, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Pode sentar por um momento. Glória a Deus. São 8h05 agora. Vou falar por cerca de 40 a 50 minutos. Eu peço a sua atenção total agora, amém? Em nome de Jesus. Amados, vou falar sobre dois homens. O título é Ainda Não Acabou. Amém? Só acaba quando termina. Vamos falar sobre Davi e depois sobre Paulo. Davi está nessa situação. Ele estava fora de Israel, fugindo.
e ali ele estava mentindo, enganando, e ele foi então para uma batalha contra o seu povo Israel. Não permitiram que ele lutasse, os filisteus, ele está aqui na Filisteia. Os filisteus falaram: não, você não vai lutar conosco, porque você vai nos trair no meio da batalha. Então, ele volta, e quando ele volta, encontra essa cena. Imagina você está viajando, e você retorna à sua cidade, pegou fogo. Você está acompanhando, quem sabe, a guerra na Ucrânia, você sabe mais ou menos o que é isso. Colocaram fogo na cidade. E as crianças, cadê as crianças? Foram levadas. Seus filhos, seus irmãos, e as esposas, as mulheres, as mães, as irmãs, levaram. Não tinha mais ninguém. E Davi encontra essa situação. E a situação era tão desesperadora, não sei se você consegue tentar imaginar, que, como disse aqui, aqueles homens choraram até não ter mais forças para chorar. Eu não sei se você já chorou nesse nível, até porque nossa cultura ela é mentirosa, dizendo que o homem não chora. Isso não é verdade. O homem, ele é forte, ele é valente, ele tem que ser firme, mas o homem também tem que ser afetuoso. O homem também é sensível, tem que ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Mas o fato é que eles choraram até não ter mais forças. E a situação era tão terrível que aqueles homens fiéis a Davi, olha só, aqueles homens que já estavam com Davi há anos, aqueles homens já estavam lutando, vencendo. Você não sei, quem sabe como eu gosta de guerras, de filmes de guerra, séries sobre guerras, principalmente os baseados em histórias reais. Como que as pessoas que passam, né, aquela tropa, aquele grupo que passa por situações assim, se unem, se tornam leais uns aos outros. E esses homens já estavam com Davi há muitos anos, mas tamanha dor, tamanho desespero, que eles começaram a falar: Davi é o culpado, a culpa é de Davi. E eles não estavam errados. Vamos matar Davi, apedrejado. Olha que situação que chegou esse homem. Perdeu a família, perdeu sua cidade, perdeu a lealdade dos seus homens. Estava para ser morto. Mas a Bíblia diz que nesse contexto, nessa turbulência, nessa bagunça mental, nessa pressão. Quantos aqui passam por pressão? Levante a mão, vamos ver. Nós somos pressionados o tempo todo. No meio dessa pressão, a Bíblia diz, tem uma frase fantástica, olha só: mas o Senhor, o seu Deus. Davi tinha um Deus. Olha que impacto. O Senhor, o seu Deus. Eu lhe pergunto: você tem um Deus? Essa pergunta é a mais importante que alguém pode responder na vida. Você tem um Deus? E qual é esse Deus? Porque quando eu digo que eu tenho um Deus, o Senhor Jesus Cristo, isso quer dizer que eu me submeto a Ele. Quando eu digo que eu tenho um Deus, eu estou dizendo que eu obedeço os mandamentos, porque Deus não tem sugestões, Deus tem mandamentos. Sabia disso? Muitas vezes nós utilizamos os mandamentos de Deus como sugestões para ter uma vida boa, mas Deus não dá sugestão, Deus determina. Ele tem mandamentos para nós. A Bíblia diz que o Senhor, o seu Deus, no momento da pressão, meu irmão, e há momentos em nossa vida que ninguém pode nos ajudar, por mais que às vezes que alguém até queira, aquele momento que você precisa passar, Deus permitiu uma situação para você mudar de rumo. Davi estava no rumo errado, Davi estava no rumo errado da vida dele, mas pela misericórdia e graça do Senhor, porque o Senhor conhecia o coração de Davi, Ele permitiu essa situação. Tanto é que ninguém foi morto, foram levados prisioneiros, ninguém foi morto, mas Deus permitiu Davi chegar numa situação limite, por conta das atitudes. Davi chegou nessa situação, mas ele tinha um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de poder. E é esse Deus que quer falar comigo todos os dias, quer falar contigo todos os dias. E esse Deus que eu preciso obedecer, esse Deus revelado na palavra dele. Essa declaração que nós fazemos: somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza, ela está lá em Êxodo capítulo 18.
Quando o sogro de Moisés disse: olha, separa homens para liderarem o povo. Isso não é da nossa cabeça, isso é a palavra de Deus. O desejo do Senhor são líderes. Nós estamos em um ano eleitoral e uma dificuldade nossa é encontrar candidato. Por quê? Os candidatos são problemas? São. Sabe por quê? Porque eles saem do nosso meio. Sabia que não tem nenhum alemão lá na Câmara? Nem um inglês, nem um americano, nem um japonês no Senado? É tudo brasileiro que está lá. Sabia disso? E o brasileiro sai de onde? De onde sai o brasileiro? Você que é bom de geografia, você que manja de geografia. O brasileiro sai de onde? Do Brasil, não é verdade? Olha, são reflexos da nossa sociedade. Cabe a mim, cabe a você mudar essa situação, aqui e agora, na minha vida, no meu lar, na minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. Amém, homens? Amém, homens? Perceba que Deus procura líderes, homens, que se permitam ser capacitados por Deus. Que eu ser um homem capaz é dizer: eu sou capacitado pelo Senhor. Não é porque eu sou em mim mesmo capaz. Você que é de empresa, você que trabalha na iniciativa privada, você sabe a importância da capacitação. Eu sou do serviço público, volta e meia nós fazemos cursos capacitantes. A importância da capacitação, sim ou não? Como um homem de Deus, eu preciso ser capacitado pelo Senhor. Eu lhe pergunto: você permite que Deus te capacite? Amém? Isso através da palavra e da obediência. Temente a Deus. O temor do Senhor, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um homem de verdade, ou seja, sem mentira, sem jeitinho, sem malandragem, sem nada a esconder, e que aborrece a avareza, não é apegado ao dinheiro, não ama este mundo. Davi chegou nessa situação, mas a Bíblia diz que o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Aleluia. E é isso que nós precisamos nesse mundo: coragem. Coragem para mantermos o nosso relacionamento com Deus, o nosso casamento, a nossa honra, o nosso relacionamento com nossos filhos. Coragem para pedir perdão, coragem para tomar a decisão certa, coragem para dizer sim, coragem para dizer não, coragem para obedecer a palavra. Coragem. Muitos homens são corajosos para entrar num ringue e lutar com outro, mas não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de assumir o erro. Uma das coisas mais difíceis que tem é assumir erros. E Davi, ele ora, então diz aqui: o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. O que Davi faz? Ele consulta a Deus. Ele chama o sacerdote e fala: vamos consultar o Senhor. Ele não saiu tomando decisão qualquer. Ele não saiu perguntando para aqueles homens o que fazer, porque aqueles homens estavam sem condições de lhe dar conselhos. Os conselhos são bons, precisamos de conselhos, mas aqueles homens não estavam em condições de lhe dar conselhos. E ele então pergunta: Senhor, olha a pergunta dele. Ele não falou: Senhor, eu vou atrás deles, o Senhor me ajuda? O Senhor me abençoa? Não. Ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? Eu vou atrás ou não vou? Ele não tomou a decisão de lutar para depois Deus ter que abençoá-lo. Ele perguntou: e se Deus fala não? Fica onde você está, você não vai em lugar nenhum, vocês se perderam. Foi. E aí? Porque quando nós perguntamos algo para Deus, a gente tem que ter a coragem de ouvir a resposta. Sim ou não? Por isso que muitas vezes nós não perguntamos. Mas um homem que tem coragem em Deus, ele tem a coragem de perguntar o que deve ser feito. Até porque muitas vezes nós já sabemos, mas a gente não quer ouvir o que tem que ser feito. Porque não é fácil fazer o que é certo. Fale para quem está perto de você: não é fácil fazer o que é certo. Ainda não acabou. Não havia acabado para Davi. Não havia acabado para sua família. Deus continuava com um plano e um propósito para eles. Estava tudo queimado. Eles foram levados cativos. Os homens queriam matá-lo, mas ainda não havia chegado no fim. Amém? Agora imagine esse homem agora com esses outros que queriam matá-lo, indo atrás de não sei do que. Ele estava indo atrás do que? Não sabe.
Ele não sabia se era um exército de 300, de 100, de 3 mil, de 3 milhões. Mas Deus falou: vai que eu sou contigo. Amém? Um homem que serve a Deus, ele tem a coragem em Deus de ir atrás, de obedecer, mesmo que ele vá ao desconhecido. Deus está te mandando ao desconhecido, você vai, que é Deus que te manda. Nós gostamos do conhecido, de onde nós já colocamos o pé. E Davi, ele vai, e o Senhor dá graça, e ele encontra esses homens, que já foi um milagre, e ele vence esses homens. É interessante que eles, no meio do caminho, uma parte do grupo, quer ver? Vamos pegar aqui, vamos ver o versículo 9. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400, outros 200 estavam cansados demais para atravessar, porque tem isso, eles estavam vindo de uma viagem. Eles chegaram de uma viagem, contaram aquela cena, e de imediato partem. Dos 600 homens, 200 ficaram para trás, não conseguiram continuar. É interessante porque depois que Davi volta com a vitória na mão, ele chega para esses 200 homens, e os 400 que foram com ele, falam: dá a mulher e as crianças desses 200 aí, mas o resto é tudo nosso. Os caras não deram conta de andar com a gente, os caras arregaram. Mas Davi falou: não é assim que funciona. Olha o que diz aqui, 21. Aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás, no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. O que Davi fez? Não sei se ele falou: graças a Deus, Deus te fez homem, não sei, né? Se deu um shalom, mas ele cumprimentou aqueles homens que ficaram, que não conseguiram ir atrás das suas mulheres e crianças, porque estavam cansados. Diz o texto aqui: eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou, mas alguns homens ordinários, diga assim, ordinário, e de mau caráter, diga de mau caráter, que tinham ido com Davi. Olha só, ainda tinha ordinários e de mau caráter junto com Davi. Disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar suas mulheres, seus filhos e ir embora. Quantos de nós, diante de uma vitória, diante de uma reviravolta, de uma conquista, nós esquecemos de onde nós saímos? Pouco tempo atrás, estavam todo mundo chorando até não ter mais força. Agora, Deus dá a vitória, estufa o peitinho de pombo, né? Tá vendo como eu sou bom? Tá vendo, Rogério? Sou bom, né? Olha lá, eu ganhei. Você não deu conta? Você não caminhou comigo? Você arregou? Homens ordinários e de mau caráter são assim, abandonam seus companheiros, não conseguem entender a fraqueza, a dificuldade um dos outros. Sabe por que tem muitas pessoas decepcionadas uns com os outros? Porque a gente coloca muita expectativa na vida das pessoas. A gente não se propõe a servir, a gente quer ser servido. E aí, logicamente, quando aquela pessoa falha conosco, que todos nós falhamos, aí nos decepcionamos, em vez de ajudar. Homens de mau caráter, homens ordinários, falaram isso, mas Davi respondeu: meus irmãos. Fala para quem está perto de você assim, chama ele de meu irmão, fala assim: meu irmão. Somos irmãos. Meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Olha só, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Davi sabia que quem deu de volta foi Deus. Não foi o braço deles, não foi a força, a capacidade, a habilidade, foi Deus que fez o milagre. Davi diz: meus irmãos, não podemos esquecer que foi Deus que fez isso por nós. Amém? Porque é Deus que faz o milagre, nós nos dispomos, mas é Deus quem faz o milagre. E quando Deus faz o milagre, não podemos permitir que o orgulho, a vaidade, tome o lugar de Deus. Davi respondeu: meus irmãos, Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. No versículo 24, tudo deve ser repartido em partes iguais. Fala em partes iguais.
Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Pastor Márcio, alguém fica para trás? Ninguém fica para trás. É um lema dos legendários. Quem sabe você poderá participar desse ministério legendário. É um lema nosso, dos legendários. Ninguém fica para trás. Fala para quem está perto de você, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Homens ordinários de mau caráter são assim. É peso morto. No meu grupo tinha um irmão, e nós caminhando, e esse irmão torceu os 2 tornozelos e o joelho. E não era levinho não. Aí nós tínhamos que levá-lo e levar a mochila dele. Por quê? Por quê, pastor Márcio? Por quê, meus irmãos? Fala para o teu irmão, ninguém fica para trás. Amém? Homens ordinários de mau caráter deixam os outros para trás. Deixa a esposa para trás. Vem a crise, deixa a esposa para trás. Falou, o quê? Ela que se vire. Eu vou beber. Homem ordinário de mau caráter deixa os filhos para trás. Falou, o quê? Dá muito trabalho essa gurizada. Essa pivetada aí, meu Deus do céu, ninguém aguenta não. Homens ordinários de mau caráter deixam o trabalho para trás. Falar, o quê? A empresa não é minha. O patrão que se vire. Homens ordinários de mau caráter, infelizmente, são a maioria. Mas nós podemos fazer a diferença, amém? Podemos ou não podemos fazer a diferença? Diga um AU bem forte. Aleluia. Não é fácil, mas o Senhor é por nós. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, (25) diz, Davi fez desta ordem uma lei. Davi fez desta ordem uma lei, e até hoje ela é seguida em Israel. Meu irmão, você na tua casa, você tem o poder de determinar a palavra de Deus e fazer se cumprir a lei do Senhor. Isso se tornar uma lei na tua casa. Nós participamos do encontro Legado em Pompeia. Se Deus permitir, teremos aqui em setembro um encontro de homens chamado Legado. Sabe o que é legado? Legado é o que nós deixamos. O que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos? Será que a palavra do Senhor na tua casa é lei? Ou a palavra do Senhor na tua casa é uma opção, é uma sugestão bonitinha na geladeira, no adesivo no carro? Davi deu esta ordem, ela se tornou lei em Israel. Nós devemos determinar na nossa vida em primeiro lugar e no nosso lar a palavra do Senhor, incutir no coração dos nossos filhos. Deuteronômio diz, inculta a palavra, a minha palavra, os meus mandamentos no coração dos seus filhos. E é interessante porque esse verbo hebraico significa literalmente escrever com a ferramenta na pedra, porque o nosso coração é de pedra. Só o Espírito Santo para transformar o nosso coração. Agora infelizmente vivemos um período, um contexto de homens bananas. Não é o teu caso, amém? Dá um AU bem forte aí. Mas homens bananas, ele até sabe que é certo. Não é certo, mas aí, né? Meu filho, né, ele quer fazer do jeito dele e tal. Minha esposa quer fazer do jeito dela. Fazer o que? Fazer o que? Né? Vai. Não se posiciona. Lógico que ninguém vai enfiar nada goela abaixo, mas o nosso testemunho, a nossa oração, o nosso posicionamento. Chega domingo, daí sei lá, o filho fala, pai, hoje não estou afim de ir no culto. Parece que o cara estava esperando alguém falar isso, né? Então a gente não vai hoje. A esposa fala, hoje a gente não vai não, está cansado. É verdade, né? Outro dia a gente vai. Como se nós tivéssemos esse poder de estar outro dia, né? A gente não sabe nem o dia de amanhã, nem de hoje a gente sabe. Em vez de posicionar, falar, não, nós vamos sim. Eu vou. Eu preciso estar na casa do Senhor, louvá-lo e adorar. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. Quem sabe a tua palavra vai animar. Falar, é verdade, né? Então vamos. Porque às vezes as pessoas falam isso para nós. Às vezes não, você que é homem, você que é pai, você que é marido. As pessoas estão olhando para você, esperando a tua reação. Amém? Fala para quem está perto de você. As pessoas estão esperando a tua reação.
É a tua palavra que vai fazer a diferença muitas vezes. Mas quando o cabeça, o líder, o cara que tem que estar à frente, é o primeiro a tremer as pernas, os outros falam, eu vou nada, você é doido? Vou não. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Amados, isso é muito sério. Ainda não acabou. O que eu quero dizer nessa noite, nessa primeira parte, estou encerrando a primeira parte aqui, não interessa como está a sua vida, se está tudo errado, se Deus te permitiu chegar aqui, você não morreu ainda. Quem está vivo aí, faz a rua. Se Deus te permitiu estar vivo até agora, é porque Deus tem um propósito. Não interessa que pé que está, não interessa a situação. Se você clamar a Deus, o teu Deus te dará coragem para vencer. E como nós lutamos a guerra, pastor Márcio? Com oração, de joelhos. Davi fez isso. Quem sabe você já chorou, Davi também chorou. Quem sabe você desanimou a ponto de querer matar alguém. Aqueles homens também. E não era de ódio não, é de amargura que eles queriam matar Davi. Mas se Deus é por você, se você não se esquecer de Deus e buscá-lo e arrumar a tua vida, porque a vida de Davi estava uma bagunça. Arruma a tua vida, arruma a tua casa, começa por você. No Homem ao Máximo diz assim: mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Ah, vou mudar, não mudou nada ainda. Ah, eu quero mudar, também não mudou nada. Ah, vou fazer muita força para mudar, ainda não mudou. Eu mudei, glória a Deus. Mudança só é mudança quando muda alguma coisa. Precisamos mudar. Fala para o teu irmão, precisamos mudar, meus irmãos. E outra palavra que eu quero trazer para vocês, já já nós vamos orar por isso. Sabe, você está chorando, prostrado no meio da cinza, sem esperança. O Senhor é contigo. Mas eu quero trazer também aqui uma passagem que está lá em Filipenses. Abra comigo em Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo de número 3. Vamos falar sobre Paulo. Eu vou tratar de um outro aspecto dentro desse tema. Ainda não acabou. Só acaba quando termina, amém? Teve um jogo esses dias, foi interessante. A seleção, né, Ederson? Estava perdendo de 1-0. Vocês devem ter visto alguma coisa assim, né? E aí aos 45, o que aconteceu, Felipe? Empatou, né? Tá bom, empate tá bom, né? Mas ainda não acabou. Só acaba quando termina. Logo depois que aconteceu? 50 minutos. Agora, independente de time de futebol, não é legal quando a gente vê essas viradas? Não é interessante? Não, né? Só acaba quando termina, amados. E se Deus não permitiu acabar na sua vida ainda, é porque tem muita coisa para acontecer. Amém? Fala para o teu irmão, só acaba quando termina, meu irmão. Viu, Jafim? Filipenses capítulo 3 diz assim, ó, versículo 7. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Paulo está trazendo, eu não vou ler os versículos anteriores, mas ele faz ali um resumo da vida dele. Paulo era um cara cabeceira, como se diz por aí. Mas ele diz assim, ó, no passado, todas essas coisas, tudo que eu tinha, eu conhecia, minha posição, valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, diga assim, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. Paulo era um cara que tinha um contexto. Ele tinha berço, tinha conhecimento, tinha preparo, tinha capacitação. Ele diz, mas tudo isso, depois que eu conheci Cristo, não vale nada. Percebi que não tem nenhum valor. Cristo é muito superior. E ele continua dizendo,
E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Leia comigo: isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo. Ele pergunta: você está disposto a jogar fora o que for necessário para ter um relacionamento com Cristo? Eu não sei o que é necessário para você. Um jovem rico chegou diante de Jesus. Jesus falou para aquele jovem rico: olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Mas é interessante que Jesus falou só para aquele jovem rico. Outros ricos que andaram com Jesus, ele não falou isso, só falou para aquele, porque para aquele jovem a riqueza era uma armadilha. Tanto é que ele não aceitou, entristecido foi embora. Você está disposto a jogar fora o que for preciso? Um relacionamento com Cristo? Relacionamentos, bebedeira, tipos de reuniões, farras, pornografia. Por aí vai. Paulo disse: eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo. E ele diz ainda: estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Lê comigo o versículo 10, vamos lá? Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Amém? A disposição desse homem. Mas o que tem a ver com o nosso tema? O nosso tema é ainda não? Ainda não? Só acaba quando termina. Paulo estava numa boa caminhada. Paulo estava diferente de Davi. Davi estava no pó, literalmente. Paulo estava muito bem. Estava fazendo a vontade do Senhor, estava prosperando no seu chamado, apesar de lutas, tribulações, circunstâncias adversas. Ele estava no caminho certo, mas sabe que ainda não havia acabado. Porque eu te digo o seguinte: a Bíblia nos ensina, e o currículo Hombridade enfatiza, que não importa como começamos, mas sim como terminamos. Sabia disso? Muitos começaram bem a caminhada, mas terminaram mal. Muitos começaram muito mal, e o que importa, terminaram bem. Não importa a sua história no que diz respeito à eternidade, importa como você entrará na eternidade, com ou sem Cristo Jesus. E Paulo diz aqui no versículo 12: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas, olha só, continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Aleluia! Paulo continuava correndo. Eu te pergunto, você parou de correr por quê? Pergunta para quem está perto de você: por que você parou de correr, meu irmão? Às vezes a gente começa, né, ficar peitudinho, topitudinho, igual os homens de Davi, né? Ganham as vitórias, né? Orou, ganhou vitória, ganhou medalha, né? Tá lá, e aí começa a ficar peitudinho, se achando, e para de correr, para de obedecer, para de ser submissa à vontade do Senhor, porque acha que já sabe muito, porque acha que Deus deve algum favor para ele, já tem crédito com Deus. Por que nós paramos de correr? Como eu disse, se Deus permitir, veremos aquele estádio cheio de homens. Mas para isso nós não podemos parar de correr. Não podemos parar de correr. Nós temos um currículo Hombridade, são 11 cursos. Eu já fiz os 11 alguns deles algumas vezes. E cada vez que eu me deparo com a palavra do Senhor, cada vez que eu me deparo com um curso desse, eu percebo que ainda preciso continuar correndo. Por quê? Porque ainda não acabou. Isso serve para Davi que estava no pó, isso serve para Paulo que estava andando com Deus. O orgulho é um problema. Talvez o maior dos pecados seja o orgulho.
A mensagem dessa noite é para você que está bem com Deus, está caminhando, está no currículo hombridade, está na palavra, está em algum ministério. Glória a Deus. Você que já entendeu que tudo aquilo não valia nada, a bebedeira, a saideira, a bagunça, a prostituição, os videozinhos imorais, as piadinhas, os palavrões. Você já entendeu isso aí? Mas por que parou de correr? Paulo disse: eu não sou perfeito, eu sei disso, por isso que eu não paro de correr. E a minha palavra para você nessa noite, a palavra do Senhor para mim e para você é: não pare de correr. Amém? Não é se arrastar não, meu irmão, é não pare de correr. Amém? Se você entrou aqui se arrastando, em nome de Jesus você vai sair correndo. Aleluia. Domingo estaremos aqui, se Deus permitir. Amém? E você vai trazer mais um. Amém? Porque estamos correndo, e o tempo urge, o tempo urge. Quem sabe você entrou aqui como Davi, não aguenta mais tanta desgraça, tanta coisa errada, deu tudo errado, a casa caiu, mas se Deus permitiu que você chegasse aqui, é porque ainda não acabou. Acaba quando está lá no caixão, lá na sepultura, aí acabou, aí não tem o que fazer, aí acabou, não tem purgatório. A Bíblia não ensina, não existe purgatório, não existe jeitinho. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ponto. Ninguém vai pagar pecado no purgatório. Quem pagou os pecados por nós foi Jesus Cristo. Ou eu aceito o sacrifício dele ou não aceito. Não tem mais ou menos, não tem repescagem, não tem segunda opção, não tem terceira via. Ou eu estou juntando com Cristo, ou estou espalhando. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Vamos continuar correndo, amém? E eu quero correr do teu lado. Amém, pastor Márcio? Vamos correr do teu lado, com nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas limitações. Cada um tem o seu contexto de dificuldade, mas chega de ficar se arrastando, chega de parar, de ficar parado, chega de ficar chorando. Vamos fazer como Davi, consultar o Senhor. Vamos fazer como Paulo: eu sei que eu não posso parar de correr, glória a Deus, estou firme, estou caminhando, estou andando, o Senhor é por mim, mas eu não posso parar de correr, porque ainda não acabou. Só acaba quando termina. E se você está aqui, é porque ainda não acabou. Amém? Amém? Aú!